Ao vivo. Ok. Beleza, Márcio? Beleza, Carlos? É isso daí. Bom, pessoal, nós estamos dando um passo em algo que nós estávamos comentando aqui no bate-papo, e nos bastidores, que esse quadro, ele, na verdade, ele estava dormindo há praticamente 4, 5 anos. Sabe aquelas ideias assim que o Criador coloca no seu coração, e aí... Ok, beleza, veio alguém aqui da... Pode dar boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos no Pocket Podcast, porém esse quadro está sendo inaugurado hoje com a presença do Márcio Castilho, um amigo nosso, que ele tem algo muito interessante para compartilhar nesta noite. Um bate-papo que a gente acaba descobrindo como terapeuta, né? Então vocês vão entender qual é a finalidade desse programa, vocês vão entender por que surgiu o De Propósito, né? Que é o nome do quadro do Pocket Podcast. Toda quinta-feira, algumas quintas-feiras a gente vai ter que deixar ela passar em branco por causa dos nossos compromissos extra. Mas nós estamos muito contentes com a presença do Márcio. A gente quer aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marcelo Júnior Falcone, que é o dono do espaço, a futura esposa dele, que ele está dizendo que ele não é o dono do espaço, ele está apontando para cima. De propósito, algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Primeiramente, Márcio, se apresenta, por favor. Carlos, obrigado. Eu estou extremamente feliz, alegre do convite. A gente está inaugurando esse quadro, lisonjeado pelo convite. Tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás e agora a gente está mais próximo aí esses dias, né? E os nossos bate-papos lá, talvez a gente consiga colocar um pouco aqui, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer também ao Marcelo, ao Júnior, Falcone, sua esposa, sua futura esposa. E desejar, muito sucesso para o teu quadro, de propósito. Sim. Porque eu sei o quanto queima o teu coração para fazer aquilo para o próximo, para levar a palavra, levar Deus para mais perto das pessoas, levar testemunhos, levar alegria, vivência, experiência e até um norte, né? Porque Sim. O mundo que a gente vive hoje, Zé Carlos, a gente tem o joio e o trigo, eles são tão próximos, né? Uhum. E a gente tem que procurar se firmar naquilo que é o certo, naquilo que é o correto. Sim. E eu espero de todo o coração, tenho certeza que irá acontecer, em nome de Jesus, que o teu programa ele seja um programa direcionado a isso e que as pessoas possam se nutrir, né? Se abastecer para ter mais energia, mais força para o dia a dia delas. Beleza. A gente agradece a sua participação. Para quem não conhece, o Márcio é CEO da McGraw, é isso? Isso mesmo, a McGraw é uma empresa franqueadora. Nós fazemos formatação de negócios, de franquia, transformamos em franquia. Então o cara tem uma unidade muito boa, exemplo, uma sorveteria. Sim. Funciona muito bem, é validada, tem o lucro dele, tem funcionários e a coisa acontece bem. E ele resolve levar para o Brasil todo. E aí que eu entro fazendo a formatação do negócio e até a expansão, onde eu tenho uma experiência grande já há um bom tempo. Sim. E tive a felicidade de levar inúmeros negócios para o Brasil todo. Hoje é o dia que eu estou levando um negócio para uma cidade, com negócios fechados, e estou muito feliz. É isso daí. Então, essa franquia é o Brasil todo. A McGraw, ela faz várias franquias, várias marcas, né? Então, na minha trajetória, Zé Carlos, são 42 marcas que eu formatei e, de alguma maneira, eu, ora, como no passado, como colega, amigo de pessoas que me procuravam, Márcio, me ajuda, eu tenho uma marca boa, quero levar. Você já fez uma, duas? Então, e assim foram umas 10, 12, e um dia eu falei, poxa, eu acho que eu tenho conhecimento, técnica e profissionais altamente capacitados para fazer disso um verdadeiro negócio, experiência, e eu vou fazer profissionalmente. E aí eu comecei a fazer profissionalmente
E tenho a felicidade, assim, de te dizer hoje aqui que ao longo desses anos, sei lá, 1.200, 1.300, talvez 1.500 franquias saíram da minha técnica, do know-how que eu adquiri ao longo desse tempo e formatei também o meu. Então, a MacGrow, ela detém conhecimento para formatar e expandir qualquer negócio que seja validado. Então, de uma certa forma, você entende que está dentro de um propósito? Entendo. Eu agradeço a Deus todos os dias e cada vez mais, porque cada vez mais Ele me capacita Sim. para que a gente acerte mais. Franchise motiva, Zé Carlos, porque a gente vê que o brasileiro é um empreendedor por natureza. Então, o brasileiro, ele monta negócio mesmo. Repete isso, por favor, que tem muita gente O ouvindo, cara. O brasileiro, brasileiro, ele é empreendedor pela natureza por dele. natureza. Nós somos um povo que é igual... começa a queimar a frigideira, nós temos que sair para a rua, né? Sim. Então, a gente empreende por vontade, por amor, ou até por necessidade. Sim. Então, nós somos empreendedores. A gente é um povo inconformado. E o inconformado é um empreendedor. O inconformado, ele quer melhorar a dor que existe no mundo. Então, existe dor por falta de dentista, dor por falta de tudo, né? De saúde, são as mais variadas, né? E aí ele vê da dor, ele vê uma oportunidade, da oportunidade ele monta o seu negócio. Pode ser um micro negócio, um nano negócio, um negócio médio, um grande e até um macro negócio. Mas eu nunca vi ninguém começar grande. Eu já vi começar nano, micro ou pequeno. Sim. Eu nunca vi nenhum negócio começar médio. É um processo. É um processo. E nunca vi um empresário encurtar também um caminho a ponto de nascer o nano e amanhã ele é mega. Também não vi, né? Uau. Com sucesso. Então, o brasileiro é um povo inconformado, né? Um povo que quer empreender, que quer melhorar de vida, que... E no dia a dia, quando você abre uma empresa, a mortalidade, infelizmente, por falta de conhecimento financeiro, estatístico, de vendas. Às vezes eu faço um bom sorvete, eu não sei vender. Faço um bom sorvete, eu não sei que tem que ter uma tabela nutricional. Faço um bom sorvete, eu não sei que tem que ter um ponto ou que tem que ter alguém para desovar esse meu produto. Às vezes eu faço uma boa massagem e não sei propagar isso. Pronto. Às vezes eu sou um excelente massoterapeuta, mas eu não sei onde está meu cliente. Sim. Você faz muito bem isso, eu acompanho, né? Já encontrei com você em lugar. Ah, você está aqui, Zé? Não, mas você também está aqui, né? E você está lá conquistando novos clientes. Você e a tua empresa sabe quem é o teu perfil de cliente, sabe o que você quer levar para a tua clínica, sabe como resolver a dor do teu paciente. Sim. Então, assim, seja um empresário também que fecha a tua conta ali muito bem, né? E só para concluir, o brasileiro ele abre e ele acaba fechando, a taxa de mortalidade é alta por falta de conhecimento. O franchise vem corrigir essa dor. Então, no franchise, como a gente só faz negócio validado, e 1, 2, 3, 4, 5 unidades, vão cada vez mais, 50 unidades, 500 unidades. Então, a gente vai cada vez mais peneirando e tornando, né, o negócio ainda mais ajuste fino. Sim. A chance de quem está investindo errar é menor. E com isso, o franchise, de maneira geral, sério, e a taxa de mortalidade dele reduz muitas vezes de você começar sozinho. Por isso ele tem tanto sucesso, por isso ele responde por alguns bilhões de faturamento no nosso PIB, por isso ele responde por milhares de empregos, e é isso que faz o franchise. Isso que me motiva, fazer com que o empreendedor erre menos. Resumindo, a gente volta naquilo que a gente pontuou agora há pouco. Tudo tem um propósito. E quando a gente está dentro do propósito, você acredita que as coisas fluem mais naturalmente? Zé Carlos, eu vou falar, você sabe da minha experiência. Quando uma coisa que é muito legal de eu falar aqui que queima o meu coração. Existem pessoas, empresas, que nem sempre são as melhores, ou têm as melhores práticas, ou têm o melhor atendimento, ou até não agem no bem. Mas eu não posso dizer para você que essas empresas não têm sucesso. Então, a empresa de sucesso depende, na minha concepção, naquilo que eu entendo, depende do trabalho, depende de técnica, de habilidades e tudo mais. Agora, eu posso estar na bênção ou fora da bênção. Então, eu posso ter um negócio pequeno, simples, pobre ainda, em crescimento, na bênção. O que é estar na bênção? É estar com alegria no coração. É estar feliz com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho e a maneira que eu trabalho. Deixa eu interromper isso, porque isso que você está falando aí,
parte do empresário brasileiro, ou que ele não seja empresário, que as pesquisas dizem que aquele que ele está na CLT ou que ele é prestador de serviço, quase 70% dele ele está insatisfeito com aquilo que ele está fazendo. Então, quando você faz uma colocação dessa, isso precisa trazer precisa abrir um leque de satisfação na mente das pessoas, correto? Correto, sem dúvida. O que eu quero demonstrar para você ter sucesso, você pode iniciar um negócio pequeno, você já pode ter um negócio grande. Você falou de fluir, né? Flui melhor quando você está com Deus, sem dúvida alguma. A propósito. Propósito, quando você tem aquilo no teu coração queimando, flui melhor, flui. Totalmente. Então, se eu estou dentro daquilo que o meu coração entende, que Deus tem para mim, e eu estou seguro daquilo, eu pedi, eu falei, eu orei para tomar uma decisão, coloquei noites no meio, coloquei joelho no chão, vai fluir sim. Sim. O que não quer dizer que eu não vá passar por tribulações. Por situações adversas. Agora, situações adversas e tribulações, estando com Deus, é uma maneira de você passar. Se você estiver sem Ele, é outra maneira de passar. Então, flui sim. Estando com Deus, as coisas fluem. Fluir, pessoal, não quer dizer, então estou com Deus, eu tenho sucesso, eu tenho só alegria. Não. Estar com Deus é saber passar melhor pela situação. Ao é isso. Estar com Deus, você vai passar melhor por qualquer situação. Você consegue passar melhor por qualquer situação. Olha a história de José. José foi injustiçado, foi preso, tudo aconteceu com José. Em nenhum momento ele perdeu a alegria dele, porque ele tinha junto dele Deus, tinha o Espírito Santo no coração dele queimando. Então, mesmo mesmo preso, ele sempre foi aquela pessoa diferente. Aquela pessoa alegre, viva e generosa, né? Sim. O cara que lá na frente, o que ele fez de melhor foi perdoar os irmãos e continuar seguindo a vida dele. E por alguma razão foi governador, né? Você tocou no assunto que isso nos leva mais rápido para a essência daquilo que a gente tem de propósito nesta noite. Você falou de José. Na maioria das vezes a gente recorre ou lembra dessa história dele como governador, não é isso? Um injustiçado que se tornou governador. Mas existe um texto bíblico que ele diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você pega essa história de José, a gente analisa desde o início que ele vivenciou uma situação que parte de nós não queremos vivenciar, correto? Acho que ninguém de nós quer vivenciar. Ninguém de nós quer vivenciar. Invejado pelos irmãos. Sim. Aí que vem a essência do programa. Algumas coisas que acontecem conosco é de propósito? É de propósito. Deus trabalha em nós, né? Deus não vai trabalhar quando você está feliz. Deus não vai trabalhar quando você está vitorioso. Deus não vai trabalhar quando você já venceu, quando você já chegou no topo da montanha. Deus vai trabalhar no processo. E o processo... No processo. Mas mesmo humanamente falando, mas permite o Criador, quando você fala do Criador, a essência do amor, a essência da bondade, a essência da graça, permitir que um filho ou uma filha ele passe por umas circunstâncias como a que José passou. Por exemplo, o que ele passou, ele foi de uma certa forma, logo de início, pelos irmãos. Aí tem um contexto grande que a situação ocorreu dentro de família, né? Ele foi injustiçado e foi de propósito, ou seja, José estava no propósito, tudo aquilo de contrariedade que aconteceu com ele foi de propósito, porque mais na frente ele vivenciaria aquilo que o Criador tinha prometido para ele. Sem dúvida nenhuma. Foi de propósito, ele estava alinhado com os propósitos de Deus, ele tinha dentro do coração dele qual era a missão dele, ele não desanimou em nenhum momento, não esmoreceu em nenhum momento, ele foi alegre com o seu coração, no momento que ele foi dado, no momento que ele foi invejado, no momento que ele foi preso, no momento que ele caiu no poço, no momento que ele foi injustiçado, foi vendido. Sim. No momento que ele estava na prisão, em todo momento ele tinha alegria no coração dele, porque ele tinha a certeza que ele estava com Deus. Uau. E tendo a certeza que ele estava com Deus, ele conseguiu
salvar toda uma população. Né? Ele teve a visão, ele teve o sonho. E o mais bacana de tudo isso, né? Todas as pessoas que o injustiçaram, Sim, a primeira atitude dele já no poder, já com a decisão, já com a caneta, e todos achando que ele mataria todos, sim. ele se ajoelha, beija e perdoa. E, né? Acho que a maior história de José é o perdão. E Deus deu a felicidade, a graça para ele salvar todo um povo. E ainda assim ser governador, que é o menor de tudo isso, né? Porque o ser governador é a vaidade, é o Sim, poder, sim. é aquela coisa que é o menor da história. O maior da história é a alegria no coração, o maior da história é o perdão, o maior da história é que Deus honrou ele e ele pôde fazer com que todo um povo, toda uma geração passasse por aquele momento de escassez, as vacas magras, Sim. né? Vacas magras. Então ele preparou todo um povo e conseguiu. Esse foi o grande êxito dele, mas de tudo para mim, alegria no coração e perdão é o que fica da história de José. Sabe o que é interessante, Márcio? Que o ser humano, ou nós, muitas vezes, no processo do propósito, nós não entendemos, humanamente falando, nós não entendemos muitas vezes as fases, os ciclos e a forma do Criador trabalhar em nós. É isso? É isso. Olhando para essa história de José, tem uma trajetória, não somente uma trajetória de, como é que a gente vai falar? Só de vitória, mas acima de tudo de perseverança, não é isso? Fé, não é isso? Esperança, Esperança, superação, resiliência resiliência. e inteligência emocional e sabedoria. Uau, Por uau, que uau, uau. sabedoria? Inteligência o quê? Emocional. Emocional. Você já pensou se José fosse feliz só no momento da vitória? Só no momento que ele era governador? Só naquela parte da vida dele? Quer dizer, ele é um cara, assim, tão no propósito que todo o tempo ele foi alegre no coração. Porque a felicidade, né, Zé Carlos, e a tristeza, elas são passageiras, né? Elas vão passar. Se você está alegre ou se você está triste, a única certeza é que vai passar. A alegria não vai passar. Porque a alegria é teu coração, é o Espírito Santo, é você tendo a certeza, tendo a fé, tendo a esperança em Deus. Não esperança no homem, né? Esperar em Deus mesmo, mas fazendo a sua parte. Então ele soube todo o tempo que ele fez a parte dele, mesmo quando ele estava, assim como Paulo na prisão, ele fez a parte dele, foi fazendo a parte dele e o momento chegou. O momento de ser feliz? Não. Não foi o momento de ser feliz, ele foi feliz todo o processo. Ainda que lá, justiçado, foi tido como ladrão, como mentiroso, como tudo, né? Tudo que. Mas ele não foi feliz. Já pensou se tivesse a felicidade só naquele momento? Ah, então agora eu sou governador, agora tenho poder, agora eu salvei. Não, ele foi alegre todo o processo. E isso é o que Deus tem de melhor para nós, né? Aqui na Terra. Ser feliz no processo. Ser feliz no processo. Esse que é o ser alegre no processo, Ser né? A palavra alegre no felicidade, eu acho que processo. ela traz aquilo que a gente falou. Eu posso estar alegre e ter momentos de tristeza? Posso. Né? Eu posso estar feliz e estar alegre? Posso. Para mim é bem diferente essa situação, né? Sim. Alegre é aquela confiança que tem dentro de você, a certeza que tem dentro de você, ainda que o momento seja de tribulação. Muito interessante isso. Romanos diz que porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas? São todas as coisas. Esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo competitivo, é um mundo de alta performance, não é isso? Que por muitas vezes nós acabamos anulando esse conceito, esse exemplo que vem de onde? Que vem da Bíblia. Esses ensinamentos. Porque quando a gente olha para uma outra história, que é uma história que é muito conhecida, acho que o que a gente pode colher de essência agora, até o momento que nós conversamos, foi que nós devemos ter alegria no processo. Pronto. Fechou isso aí. Você falou de uma coisa que é muito importante. Eu estava falando exatamente sobre isso com o meu filho há 2 dias atrás. Ele está indo para um acampamento, jovem, Sim. 14 anos, num momento assim de uma vitória, né? Porque ele trata ainda, mas agora de uma maneira mais amena, um Sim. linfoma, né?
E aí ele é muito competitivo. Então, pai, eu quero jogar melhor, eu quero ser o melhor da turma. E eu falava, Arthur, seja melhor do que você, né? Não seja melhor do que o colega. Cada um tem uma história, cada um tem um DNA. A cabeça ainda descobrindo o mundo, né? Talvez você quer o quê, né? Talvez no campo, no momento ali, ser reverenciado por quem? Pelos homens, né? Sim, Nossa, sim, o Arthur é o melhor. Nossa, ele é o, né, mais isso, mais forte, mais... E eu venho dentro da minha procurando alertá-la, né, explicar, né, que a nossa confiança ela é no Senhor. sim. Aquilo que você imagina ter certeza, fulano vai acontecer aquilo, Beltrano aquilo, porque eu falei, espera no Senhor, filho. Aquilo que parece ser 90% não vai acontecer. Aquilo que está certo, tá certo que o time será campeão, tá certo que eu vou ser, não, 90% não vai acontecer, vai mudar. E a gente tem que ser melhor que a gente. Eu acho que nós temos buscar santificação diária e também Sim, buscar a nossa melhoria diária, seja física, sim. mental, Espiritual, intelectual e emocional. espiritual, emocional, Emocional é algo né? que tem pegado muito nesse, nesse período de vida nosso. A gente tem enfrentado não, a gente tem visto, eu mesmo, na condição de terapeuta, tenho recebido na clínica uma quantidade grande de situações onde o desequilíbrio emocional, que não fica só no emocional, o seu corpo também sente, a sua alma também sente. De propósito, quando a gente olha para um outro personagem que é muito conhecido em todas as religiões, que quando se fala de situações adversas, algo que foi pego de surpresa, algo que você não esperava, que é a vida de Jó, né? Nós vemos que foi de propósito, tinha propósito naquela circunstância contrária que aconteceu com Jó. Sem dúvida nenhuma, né, Zé Carlos? No momento ele fica desacreditado, Abatido. abatido, repensando, mas como, né? Por quê? Por quê? Comigo. Sim. E Deus tinha para ele, né? E Deus trabalhou nele, Deus tinha algo melhor para ele e tinha o testemunho da vida dele, né? Para que Parece servisse loucura, para mas todos nós, né? parece loucura humanamente falando de uma pessoa bem financeiramente, estruturado com a sua família, 10 filhos, né? Muito bem conhecido na sua região, né? De repente, De repente, por exemplo, assim, ele é um homem que as pessoas viam ele como um homem bom, um homem próspero, um homem abençoado por Deus, e de repente acontece circunstância que ninguém esperava. e todos achavam que ele estava fora da bênção. E todos achavam que Que eles ele estava estavam fora da bênção. por causa da Da circunstância contrária. circunstância. Será que alguma das pessoas que estão assistindo a esse podcast agora também não vivencia situações como essa, Há Márcio? muitas pessoas, né? Eu acho que a maioria, acho que todos nós temos um pouco, todos nós na nossa trajetória, na nossa vida, tem um pouco de José, um pouco de Jó, um pouco de Aham, Paulo, sim, Pedro. Todos nós, em algum momento, a gente tem o próprio testemunho da nossa vida fala, né? Todos nós vivemos situações adversas. Ora saúde, ora relacionamento, ora financeiro, financeiro, que pega muito, né? Todos nós vivemos e a gente não pode desacreditar, né, Zé Carlos? A gente tem que ter a confiança, a gente tem que ter a esperança, a fé, a fé e a gente tem que fazer a nossa parte, né? sim, Porque a nossa vida é um testemunho. Então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte e aquilo que nos cabe. O que não nos cabe, cabe a Deus, né? E Ele tem para nós. Então a gente segue lutando, segue fazendo dentro daquela revelação que a gente tem, dentro sim, daquilo que a gente enxerga como certo. E aí é muito importante a gente só não espiritualizar a vida, porque a gente vive na matéria. uhum, Ah, não, Deus tem para mim, Deus falou comigo, mas ó, olha também o que está acontecendo aqui, se você está fazendo. Né? Porque às vezes, o que é esperar em Deus? Tem gente que acha que esperar em Deus é esperar que ele vai fazer alguma coisa por você e fica ali no sofá quieto, e sentado, aguarda, sentado. parado, paralisado. E o maior exemplo que ele deu para nós é o leite e a vaca. Né? A vaca tem leite?
Tem. Mas a gente tem que tirar. Tem Sim. que cuidar dela. Sim. Tem que dar um bom trato. Sim. A gente tem que cuidar, tem que zelar Sim. para a gente tomar o leite. Né? Mas o leite tem na vaca. Então, esse é o maior exemplo. A natureza é o maior exemplo de Deus. Né? O nascer de uma flor, desabrochar, as cores, o ciclo das estações. Em todo o tempo, Deus está nos ensinando de que a seca vai passar, de que a água vai passar, de que o calor vai passar, de que o frio vai passar, de que tudo vai passar. As estações. As estações, elas ensinam Elas são muito. cíclicas, né? São cíclicas. Todo ano vai voltar a seca, todo Sim. ano vai voltar o frio, Sim. todo ano volta a chuva, todo ano volta o calor. Então, Isso é aprendizado para nós. O ciclo da nossa vida, ele passa por esses 4 ciclos. E por isso eu entendo que a gente tem que não espiritualizar tudo. Mas tem que ver o propósito com Deus. Mas a gente tem que fazer o nosso aqui. Né? Esperar em Deus não é esperar de Deus. É esperar nele e fazer a nossa parte. Então, se nós fizermos a nossa parte, em algum momento aquilo, quando a gente menos esperar, assim como foi com Jó, quando a gente menos esperar, em algum momento vem uma virada de chave, que muitos vivenciam, que estão nos ouvindo aqui. Sim. Muitos vivenciam a virada de chave. E de repente, tudo aquilo que não estava bom, acorda bom. Né? Eu já tive situações na minha vida em que não tinha saída alguma. Né? Como é que você sai dessa situação difícil financeira, em que não havia saída, né? E vou falar, num piscar de olhos, eu num lugar estava em outro. Um piscar de olhos. Estou falando que em questão de segundos, depois de vivenciar algo traumático, contrário, que é um processo que não foi assim, não. Demorado, longo. Mas aí chegou no extremo, que não tinha mais saída, e por alguma razão divina, a virada de chave, a solução, a situação diferente, a favorável, onde me fez continuar. Não foi uma vez. A circunstância contrária, ou seja, o de propósito, ou o propósito, ou seja, a situação contrária, ela demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque se você pegar a história de José, teve um tempo. Mas o tempo de Jó também tem outro tempo. Porque quando você fala assim, olha, eu passei por um processo, mas no mesmo tempo que eu estava numa circunstância, no outro dia eu já estava. A nossa mente leva que, pode ser assim, mas a gente esquece que antes de você, de um dia para o outro, você passou por um processo. Sim? Sim. Quando você é mais novo, esse processo ele é mais longo. Estou falando de um testemunho de vida. Pode ser que para você, para quem está nos ouvindo, pode ser diferente. Quando eu fui mais novo, os meus processos eram mais longos da adversidade, né? Principalmente pela imaturidade emocional, por estar iniciando uma vida. E é o momento que Deus mais trabalha na gente, né, Zé Carlos? Se você pegar todo mundo quando já está na terceira fase da vida, para todos, com algumas exceções de quem realmente não quis amadurecer, mas para todos a vida já está mais tranquila. As coisas estão mais definidas financeiramente, que é algo que pega muito para a gente, é relacionamento emocional e financeiro. Relacionamento. Marcos, só dar uma interrompida. A gente tem vivenciado nesta geração, desde a geração, vamos dizer assim, dos meus pais, quando você fala em relacionamento, parte do ser humano, ele vai se encontrar ou ele vai ter equilíbrio, acho que do terceiro relacionamento em diante. Então, ele casa e por imaturidade ou por não ter, vamos dizer assim, um relacionamento com o Criador, estar distante realmente da vontade dele, ele acaba às vezes destruindo um relacionamento. O primeiro às vezes destrói o segundo e às vezes ele vai para o terceiro. Menciona pra gente como foi essa experiência, Márcio. Ricardo, eu acho que nenhum casal, nenhuma família consegue viver um bom momento ou na adversidade de maneira sólida, se antes de tudo não tiver um relacionamento com Deus. Eu não vejo.
As famílias são desestruturadas, nós somos afoitos, nós somos muito materialistas, visualizamos e visamos coisas materiais antes das espirituais, quando a gente não está vivendo uma vida em Cristo. Então, eu não conheço casais, famílias, negócios. Os meus pais têm 53 anos de casado, se eu não estou enganado. Um abraço para eles, como é o nome deles? Meu pai é João Castilho e minha mãe é Dirce Castilho. João Castilho e Dirce Castilho. E os dois vivem uma vida em Deus, uma vida toda. Criaram os filhos, agora os netos, 7 netos. É um casal inspirador para mim, acho que para muitos. Então, do que eu vi ali, a estrutura vem de quando você tem um relacionamento. Mas não necessariamente os filhos, como eu, minhas irmãs e outras famílias, não necessariamente os filhos estão no mesmo momento, né? Eles tiveram uma criação, a gente teve outra, meus filhos vão ter outra. Mas do que eu aprendi da vida, você é preparado para passar por qualquer situação. Olha que vem tribulação em qualquer família. Sim. Vem tribulação numa família cristã, não cristã, aqueles que estão estruturadas, não estruturadas, ricas e pobres, sim, em qualquer lugar. Mas se você tiver um relacionamento primeiro com Deus muito sólido, sabendo muito bem o que você quer, a maneira de você, a situação sua, ela fica favorável para você passar na situação adversa, né? E você fica unido com a tua esposa, com seus filhos, para você poder passar a situação adversa. Então, o mundo do relacionamento hoje, se a gente olhar primeiro para Deus, a gente realmente tiver focado numa vida aqui na Terra, mas sabendo que a gente quer buscar a eternidade, a gente quer buscar um lugar melhor para nós estarmos quando tudo isso aqui passar, que vai passar, é tão rápido. Hoje eu olho para trás, eu tenho 47 anos, né? Então, assim, tempo já passou, está passando. Ainda tenho muita força, tenho muito gás, tenho muita energia, mas já passou muito tempo, né? Então, nós vamos iniciando uma outra fase da vida, né? E, graças a Deus, eu busco o meu relacionamento, estou bem focado na minha vida, quando passar tudo isso aqui. E quero ficar bem esse tempo que eu estou aqui e depois lá, né? Hoje, o Márcio Castilho, ele vive uma outra fase da sua vida, correto? Sim. Uma outra fase. Eu vivo a melhor fase da minha vida. A melhor fase da sua vida. A melhor. O Márcio hoje tem 3 filhos. Tenho 3 filhos, tenho o Arthur de 14, a Ana Laura vai fazer 7 anos e o Henrico com 4 meses, fazendo dia 10 agora. 4 meses. Sou casado com a Camila, que Deus me presenteou, José Carlos. Sim. Eu orei para ter essa mulher do meu lado, orei para ter a família que eu tenho hoje, orei para ser acolhido na família dela, orei para ela ser acolhida na minha família, orei para que eu pudesse ter a melhor harmonia com os meus filhos do primeiro casamento, com o Henrico e outros filhos que poderão vir, em nome de Jesus. Mas eu tenho uma mulher sábia, sim, que busca também ter um relacionamento familiar e com Deus, e que é o meu alicerce. Eu saio de casa orando, eu volto de casa, eu oro. Tenho problemas em casa? Lógico, todo casal, toda família. Sempre foi assim? Ou no passado? Não. Hoje eu tenho, como eu falei, hoje é o meu melhor momento, né? Por que é o melhor momento? Porque hoje eu estou com Deus mesmo, hoje eu estou focado naquilo que as coisas fazem sentido na minha vida, ela também. Deus me presenteou com esse casamento, com essa família, e eu quero honrá-los todo segundo que eu respirar, todo momento que eu viver. Eu quero honrar porque o meu esteio, o meu alicerce chama-se Camila. Hoje você entende que esse tripé da palavra que está escrito em Romanos, que diz assim, porque dele, ou seja, originou nele, porque dele, por ele, quando a gente diz por ele, ou seja, é através dele, e para ele, ou seja, tudo para ele, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu, na verdade não é para nós mesmos, mas a gente entende que aquilo ali reflete o quê? A presença dele em nós, na nossa família. Para honra e glória dele. Tudo que a gente faz aqui, para honra e glória dele, para a gente ser um casal que inspire outros casais, né? Que a gente quer realmente é a família lutando, nós lutarmos pela nossa família, porque assim as coisas vão fluir da maneira que ele nos proporcionou, né? Que ele nos pediu. Ô Márcio,
De propósito, eu vou te fazer essa pergunta, meu querido. Assim como nós mencionamos as questões contrárias que aconteceu com José e com Jó. Jó. Recentemente, não é segredo para ninguém a circunstância que você passou. E a gente entende que o fato de você estar aqui hoje, o fato de nós estarmos começando com esse programa, esse quadro chamado De Propósito, a gente entende que existe um propósito e outras pessoas são, vamos dizer assim, estruturadas, elas receberam, vamos dizer assim, uma direção com relação àquilo que a gente, esse bate-papo que a gente está tendo. A circunstância que você passou com o mais velho, Arthur. Arthur. Fala um pouquinho pra gente dessa circunstância que ocorreu com ele, que de uma certa forma, assim como aconteceu com Jó, por exemplo, no final da circunstância de tudo aquilo que ele passou, ele menciona que realmente antes eu conhecia ele só de ouvir falar. É. Agora os meus olhos veem, ou seja, depois de tudo aquilo que aconteceu, de fato existia um propósito em meio ao caos. E aí ele menciona, ele declara que antes eu conhecia ele de ouvir falar, agora meu relacionamento com ele é totalmente diferente. Fala um pouquinho disso. Zé Carlos, eu já passei alguns momentos na minha vida que foram difíceis. Sim. Eu tinha um sobrinho aqui na Terra, Heitor, que aos 18 anos, agora fez 10 anos já da morte dele, do desencarne dele, num acidente de carro, onde morreu um outro amigo, companheiro dele, o Arthur, com 17 anos à época. Hoje eles teriam 28 e 27 anos. E esse foi o dia mais difícil da minha vida. Foi um dia que eu senti que talvez acontecesse aquilo, uma semana diferente. E eu tive nesse processo que não acabou. Esse processo do Heitor, ele não acaba, né? A nossa família era uma. Sim. Com a falta dele aqui, a gente leva uma cicatriz, uma profunda, sim, mas com alegria, sim, né? Porque eu sei que nós somos de Deus, a gente vai voltar para Ele. É uma cicatriz que com o tempo é fechada. A gente olha para ele. Ela fecha, mas Sim. a saudade, Sim, o amor, lógico. eu acho que acredito que aumente, né? Que aumenta. Mas Deus tem as várias formas dele de fazer com que a gente continue, siga a nossa vida de uma maneira feliz, alegre, tá tudo bem, né? Tenho boas lembranças dele e oro a Deus para estar com ele quando eu daqui partir. Mas oro também para estar com todos os meus queridos e amados, que todos possam estar juntos. E luto por isso, né? Para que todos conheçam, porque essa é a porta. Não simplesmente ora. Você fez uma colocação muito interessante. Porque às vezes as pessoas verificam um perfil de uma pessoa que é uma pessoa de oração, às vezes é uma pessoa de leitura, mas muitas vezes ela não luta por aquilo, igual você fez essa colocação. Olha, a minha concepção sobre família é essa, mas eu tenho uma concepção, mas eu luto para que isso aconteça. Isso mesmo. Tem diferença. Eu luto, tem muita diferença. Não espero. Uhum. E aí, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio, eu tive a notícia, fui com meu filho no médico, e aí não saía de lá, tal, e fomos procurar, demorou um pouco, tal, estava cometido linfoma. Fui estudar, fui ver, confesso que 2 médicos assim nos desanimaram bastante. Mas, Carlos, eu não estou aqui porque é um programa que tem um propósito, né? E propósito relacionado a Deus. Não é por isso, mas a palavra final não é do homem, não é do médico, não é minha, não é sua. É de Deus, né? E não foi fácil. Tive duas situações assim desanimadoras de médicos conceituados. E nós, por ele ter 13 anos, nós somos acolhidos no HCM, Hospital da Criança. Sim. E lá deparamos com 3 médicas inspiradoras, né? Eu lembro que uma delas, quando eu perguntei, falei, quais as possibilidades, quais as chances que nós temos?
Falou, todas as chances, todas as possibilidades, nós estamos aqui para curar o seu filho. Agora, se eu te disser que ele tem 99% de chance de cura e ele tiver no 1%, ele tem 100% de chance de... Agora, se ele tiver nos 99%, no 1%, 1%. mas ele tiver nos 99%, então ele será curado. Bom, e ali me motivou a todos. Mas eu não tinha perdido a alegria em nenhum momento, apesar da circunstância. Não perco. Porque se Deus em um momento quiser levar um dos meus filhos, ou a mim, o esposo, ou os meus pais, ele vai levar. Né? E a gente tá crente que a gente vive, né? Sim. Então nós vamos viver. Mas lógico, a dor da separação e tudo mais, isso mexe com a gente. Mas foi um momento muito difícil, um dia muito difícil, de muito choro, de muito... uma situação difícil. E ali iniciamos o tratamento e eu senti no meu coração, pedi para a médica, falei, olha, eu tinha um mês mais ou menos de tratamento. Falei, doutora, eu tô orando, é joelho no chão, E eu sinto no meu coração, meu filho está curado. E é um tratamento de 3 anos. Sim. Ela falou, Márcio, ela deu um sorriso assim, mas não no sentido de debochar, no sentido de, tá cedo, vamos esperar, tá tudo correndo bem, né? Falei, não, mas eu queria que a senhora fizesse um exame, eu tenho certeza que ele não tem mais nada, não tem mais nada. E passou um tempo, daí a pouco ela fez um exame e ele não tinha mais nada. O que não diminui o tratamento de 30 meses, né? Sim. Onde já vivemos aí 15 meses. Os 9 primeiros meses são muito difíceis, a quimioterapia é muito pesada. Sim. E teve um dia em especial, né, que eu, além da cura, em que eu vivi o milagre. Eu quero testemunhar isso, eu testemunho onde eu vou, porque eu vivi, eu experienciei. E aí estávamos lá, eu e o Arthur, estava no momento de visita, onde eu ficava, para a mãe dele descansar, das 2 às 6h30. E ele já tinha furado aqui ele foi internado 2 vezes com pressão 6/4, 40 graus de febre, num estado assim de muita dificuldade. E a primeira vez que ele foi internado ficou 17, 18 dias. E quando você faz a quimioterapia, eles furam, não tem onde furar. Sim. Não tem perna, não tem canela, não tem braço, não tem mais lugar nenhum, mão. E tiveram que cortar aqui e fazer pela carótida, né? Sim. Ele tinha um portocate que podia estar infeccionado, então não podia ser por ali. Para tomar sangue, para tomar... E aí ele tinha... E quando ele voltou, ele falou que a sensação era muito ruim, que ele nunca mais queria furar aqui. E todo o tratamento era difícil, pra você ter uma ideia, ele ficava numa cama assim e só mexia o olho. Numa situação muito UTI. Bom, passou 10 dias, um dia ele me ligou e falou, pai, eu tomei um remédio aqui, um antitérmico, porque eu acho que eu tô com febre, mas eu não quero ir pro hospital. Eu falei, filho... E a recomendação era, se der qualquer coisa, corre para emergência. Sim. Avisei a mãe dele, ela correu para emergência. No segundo dia, eu fui ficar com ele, ou terceiro, já não tinha onde furar ele, já não estava. Ele estava numa cama, prostrado, só com os olhos, assim. Quem já passou na família ou por este momento sabe o que eu estou falando. Que uma terapia, ela arrasa a pessoa. Tinha mais de ano já, do processo? Não, ele estava no 6º mês, ou 7º mês de quimioterapia pesada. Bem pesada. Muito pesada. E criança é mais pesada. Sim. E aí a médica falou, nós vamos ter que furar a carótida dele aí, porque senão, se ele precisar tomar um sangue, fazer qualquer coisa, eu não tenho mais onde fazer. E ele olhou assim, só com os olhos, ele chorava, né? Só lágrimas assim, ele olhou com os olhos, tipo assim, pai, não deixa, acaba com isso, não quero isso, não faça isso. E eu falei, a senhora não vai fazer, ninguém vai fazer, deixa ele aí e tal. E a médica, 3 médicas entraram já na UTI, com um processo para fazer, com 4 enfermeiros. E aí ela falou, se eu não fizesse no seu filho, a responsabilidade é sua, se ele precisar tomar sangue daqui meia hora, ele morre. Olha que dificuldade. Eu olhava para ele chorava, tipo assim, deixa, pai, deixa, não aguento mais. Né? Isso é a sensação que eu tenho de vê-lo naquele jeito. E eu falei, doutor, a senhora não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. E em algum momento ali, ela falou, vamos fazer, e daqui a pouco eu tenho que ir embora, né? O pessoal muda o turno. Sim. Já era umas 5 e, sei lá, quase 6 horas. Ela falou, e eu preciso fazer o procedimento. Não tem jeito, não. Já fizemos uma reunião de 4 horas ali, não tem como fazer. É esse o diagnóstico, é isso que nós temos que fazer. Falei, então a senhora vai me dar licença, que eu quero orar e daqui a pouco a senhora entra. Aí tinha uma enfermeira junto, falou, a senhora é cristão, queria orar junto. Ela ficou, eu me ajoelhei na cama dele ali orei, Zé Carlos, eu orei. Falei, Deus, o senhor não me deve nada, o senhor não precisa fazer nada, tá tudo bem se
não tem nenhum problema. Mas fala um milagre com esse moleque, poxa. Moleque sofrido, tá nessa... Né? O senhor vê como ele tá. O senhor fala um milagre, mostra para ele. O senhor mostra um milagre para... O senhor não me deve nada. Eu já sei quem é o senhor. Já sei que Deus é Deus. Mas mostra para mim esse milagre. Mostra para ele. Mas faz... Em nome de Jesus, mostra o milagre, Deus. E não tem problema o senhor não mostrar, tá tudo bem. Tô com o senhor do mesmo jeito. O senhor vou sair abrir a porta. Do mesmo jeito eu vou estar aqui. Mas faz isso para mim. Em nome de Jesus. Faz um milagre nesse menino. Zé Carlos, foram 18 minutos de oração. Meu pai tocou que ele veio trazer uma sopa. Tocou meu telefone. Eu sei que deu 18 minutos. No que eu levantei do joelho assim, abri a porta. Tava a médica na porta. Ela falou, hoje nós não vamos furar o seu filho. Zé Carlos, não me pergunte por quê. E eu falei para ela naquele momento ali, ela vai se lembrar. Eu falei, ela nunca mais vai furar o meu filho. E até hoje. E dele ficou mais 10 dias na UTI. E ele melhorou. E esses 9 primeiros meses da quimioterapia mais pesada passaram. Sim. Ele em nenhum momento teve a volta, regresso do linfoma. É só evolução, evolução, evolução. Um ano depois, ele sem cabelo nenhum, hoje ele já está cabeludo. Hoje ele está numa viagem com os amigos, ele voltou para o colégio. Ficou um ano sem vivenciar uma sala com os alunos. Ficou uns 8, 9 meses sem quase ver nenhum amigo. Nenhum amigo dentro de um quarto, porque ele ficava prostrado, o remédio é muito pesado, ele não tinha motivação, ânimo para absolutamente nada. Hoje ele joga bola, ele ainda não pode nadar, ainda não pode ir com água, por causa de... Mas ele está extremamente bom, ainda tem mais 19, 20 meses de quimioterapia, hoje ele é só por ingestão, faz em casa, uma vez por mês vai fazer os exames, está super bem nos exames. E se não tivesse, Carlos, eu estava com Deus do mesmo jeito. Mas, poxa, como Deus foi maravilhoso na minha vida, como esse processo que a gente passou, foi um processo... Eu não sei, se você me disser, você perguntou, né? Qual o propósito de tudo isso? Eu não sei. Eu estou no processo. Tá no processo. Mas eu estou com alegria, estou confiante, tá tudo certo, tá tudo certo. O moleque tá maravilhoso. Todos os sinais de Deus foram no sentido da cura, todos os sinais de Deus foram da volta dele. Os médicos são... Olha, vai aqui um agradecimento para aquele... Eu tinha uma imagem antes... relacionado à medicina, à saúde, com dinheiro, né? Sim. Todo mundo se vende. Não. Olha, eu vejo ali pessoas de classe muito difícil, situação financeira, que viaja 400 quilômetros, 6 horas de ônibus, 8 horas. Eu vejo o médico atender a cada um com muito cuidado, muito carinho, sabe? Todas as mais variadas doenças da oncologia, oncológica, de cérebro, de tudo. Você vê o cara, e eu fico ali, às vezes, quase que um período todo, quando vai fazer o exame para pegar o remédio e tal. Então eu vivencio muita coisa. E vai aqui, olha, um parabéns, um muito obrigado para a equipe, porque Deus capacita eles também. Por muitas vezes não é as mãos do médico, é as mãos de Deus. A gente está falando aqui o nosso oratório, mas a palavra às vezes não é nossa. Né? Então a mesma coisa eu entendo que ocorre lá na medicina. Essas médicas são maravilhosas. Olha, devo muito. Acho que nós, como brasileiros, como Rio Pretense, a gente deve muito a esses profissionais, esses corações, que eu vejo ali o que eles fazem, não interessados em nenhum tipo de classe social. É uma por amor mesmo, sabe? Então, eu sei que não são todos, sei que tudo tem as exceções, mas parabéns, eu devo muito, assim, muito obrigado, gratidão a todos eles. Desde o enfermeiro, de quem limpa o banheiro, porque a higiene é super importante. Então, não são só os médicos. São as pessoas que vão lá animar, tem as pessoas hoje que tem um grupo que eles vão e brincam, tem palhaço, conta história, sabe? Levam uma palavra diferente naquele momento de esperança, os psicólogos, né? Então, assim, todo o amparo que além de Deus os profissionais dão aqui, eu sou muito grato por tudo isso. Eu experienciei esse milagre, é um milagre, eu já tive outros, mas esse é o mais importante. Fica a pergunta, Márcio. Quando nós vivenciamos circunstâncias como essas, humanamente a gente fica mais dependente de Deus, Márcio? Sim ou não? Como é que é isso? Porque circunstâncias como essa, eu entendo que, de uma certa forma, você se aproxima mais de Deus. Não, nós somos interesseiros. O ser humano, aqui nós somos interesseiros. Você vai se aproximar de Deus num primeiro momento por interesse. Eu quero a cura do meu filho, então vou orar, vou ajoelhar. Se você ficar quando estiver bem, aí... Vou pagar um preço. Se você ficar quando tudo estiver bem, ou se você aceitar quando tudo está bem, que é quase impossível,
Agora, Deus trabalha em você, ele te mostra ali, né? No momento, Sim. como eu falei, quando tá tudo feliz, quando tá tudo contente, não é um momento que a gente vai se lembrar tão facilmente, né? Uhum. Quanto mais difícil, a gente sim. Então, a resposta é não, mas esses momentos são necessários para a gente ter uma reflexão. E pode ser que nesse momento eu tenha uma experiência verdadeira com Deus. Pode ser. Pode ser que Eu em creio. momentos como Eu esse, creio. nossa, Eu creio que esse é o momento de ter uma experiência. Mas, num primeiro momento, eu me volto para ele por interesse. Quando eu falo eu, são todos nós. sim, Estou numa fase que eu tenho que admitir a você que não mais. Né? Hoje eu estou com ele, que eu estou com ele pronto. Mas, num primeiro momento, assim, das minhas experiências anteriores, sim, primeiro momento é o interesse. Poxa, como eu quero a cura, como eu quero dinheiro, como eu quero um relacionamento. Mas aí eu tenho, aí já não tem mais Deus aí na frente, sabe? Agora, esse momento é onde ele se mostra para nós. É no momento da dor, né? E a sim. gente tem que agradecer a dor, viu, Zé Carlos? Eu acredito, creio muito que a experiência do meu filho, do Arthur, quero estar vivo muitos anos para ver a trajetória dele. E eu não tenho dúvida alguma que tudo aquilo que ele não pôde, tudo aquilo que ele foi privado, será abundante na vida dele de outras maneiras em outros momentos. Então, de uma certa forma, é duro. A questão, a colocação não é duro, mas tudo concorre para o bem daquele que ama ao Senhor. Amém. Tudo, tudo. Nós temos que entender que é o bem, né? Sim, O bem não é o que a gente quer, sim. né? Se a gente entender o bem, acabou. Fica esse bate-papo nosso, que eu acredito que traz edificação para a vida das pessoas. Aquilo que, alguns anos atrás, o Criador assentou o meu coração, como terapeuta, o que que acontece, Márcio? A função nossa passa pelas suas mãos tantas circunstâncias, tantas situações, tantas experiências que você é que fica grato. Por exemplo, na minha condição como terapeuta, eu tenho o privilégio de vivenciar situações que aquelas pessoas compartilham. Só que, lógico, existe situações que é necessário elas ficarem dentro de uma caixa, na minha condição como terapeuta, entende? Só que existem circunstâncias, por exemplo, essa circunstância que você vivenciou. Eu tenho um outro cliente que são situações que toda a população sabe. Então, essas situações que acendeu o meu coração, que de uma certa forma o Criador me fez enxergar que esse tipo de situações que você passou e que você superou pode ajudar Zé Carlos, muitas pessoas. não deixa de ser um psicólogo, né? No momento você está lá uma hora ali, você Sim, acaba conversando e gerando uma frequência. sim. Mas eu queria deixar registrado aqui, a gente está chegando, né, acho que no final. Só um minutinho, a parte técnica está dando uma instrução para gente. Ah, ok. Thank you. Queria deixar bem registrado aqui. Placa de igreja não salva ninguém. É a minha concepção. Pastor não salva ninguém. Padre, líder religioso, espiritual, espiritualista, nada disso. E também não deixa de ser salvo, né? O que a gente tem que ter é a proximidade com Deus. A gente não precisa interlocutor, a gente não precisa intermediador para falar com o nosso Pai. Então, eu creio que a gente tem que buscar cada vez mais a nossa esperança e depositar a nossa fé em Deus. Agradecer a todos aqueles que lutam por nós, todos aqueles que vivenciam com a gente, mas ter a certeza, a gente está falando de Deus, de propósito, mas deixar claro, né, que ainda que eu tenha a minha linha de pensamento, de crença, sou crente, e ainda que eu tenha não significa que eu sou melhor do que alguém, não significa que eu sou mais certo do que alguém, que a minha religião é a verdadeira, Sim. que eu sou certo. A única coisa que eu creio é que eu tenho o meu relacionamento, eu tenho a minha vida pautada pelo aquilo que ele nos deixou, que é a Bíblia, a palavra para mim, e os ensinamentos dele, o caminho, a verdade e a vida através de Jesus.
É isso que eu tenho comigo, mas eu não tenho comigo que a minha igreja é melhor do que a outra, ou que eu sou melhor do que a outra religião, não. E que eu tô mais certo, ou que eu serei salvo, o outro não. Eu Sim, não tenho nada disso comigo. Eu tenho o meu relacionamento, eu luto pela minha família, eu luto pelo meu entendimento, pelas coisas que eu creio, e não me acho melhor nem mais certo do que ninguém. O fato de a gente estar conversando aqui dele sim, sim, não me faz superior ou mais importante ou mais certo do que aquele que discorda de mim daquilo que eu conversei aqui. sim. Tá? Eu gosto de deixar isso registrado porque Eu também preciso deixar isso registrado porque eu tenho plena convicção de que existem pessoas muito mais preparadas para esse tipo de assunto do que eu, assim como existem pessoas que passaram por circunstâncias piores do que a sua. Porém, entendo que o fato de estarmos aqui, eu entendo que eu estou colocando em prática aquilo que estava ardendo há muito tempo no de meu propósito o de seu coração. propósito, no meu coração, de propósito. Então, porque se eu for também compartilhar parte do que eu vivenciei da minha vida, a gente entende que tudo que aconteceu, questões de pai, mãe, as dificuldades da vida, por onde a gente foi parar, por onde a gente passou, tudo tinha um, um propósito dentro desse processo de, de melhoria, né? O texto diz que a obra que ele começou, né, ela é efetuada com o tempo. A obra que ele começou, Concluir. ele vai concluir. Né? Amém. Ele vai concluir. Então a gente encerra esse bate-papo que eu considero como ele edificante. Todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama o Senhor. E Amém. enfim, porque Eu, dele, por ele e para para ele. ele. Zé Carlos, eu posso deixar um versículo que caminha comigo o tempo todo? Pode, pode. João 16:33. É um versículo que mexe muito comigo, eu vivencio todo o tempo, que é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No Certo? mundo tereis aflições. Ô, Márcio, a gente tem vivenciado um tempo onde as aflições ela tem parado as pessoas em alguns ciclos da vida, em algumas estações da vida, Tem de bom ânimo. literalmente. Mas eu entendo, Márcio, que as pessoas têm esquecido disso. A gente tem vivenciado um tempo que nós, na humanidade, os dados estão aí, claro, que nunca se viu uma humanidade onde a questão da ansiedade, depressão, pânico tem estado, vamos dizer assim, atuante no meio. O nosso país, por exemplo, ele é o segundo país mais estressado do mundo. Em alguns dados, ele é o primeiro país do mundo, ou seja, ele é campeão em pessoas que estão com quê? Com ansiedade. O texto que você leu, ele diz, João 16:33, ah, que no mundo no mundo tereis aflições. tereis Toda aflições. casa vai ter aflição. Não Toda. adianta a gente justificar só em cima da prosperidade, Sim, que se eu profetizar, que se eu. É muito importante a gente profetizar, é muito importante a gente confiar, sim, é muito importante a gente desejar, sim. né? E nem tudo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Aham. Então é muito importante a gente querer e a gente buscar algo melhor, prosperar, mas é muito importante nós termos a certeza que vai ter aflição. Mas nós temos que ter a certeza também de ter bom ânimo. Sim. E aí ele conclui: eu venci o mundo. O mundo vai ser uma passagem. Nós vamos passar daqui, e é claro isso, assim como os ciclos das estações, assim como desabrochar de uma flor, assim como o leite da vaca. É tão certo a lei de Deus, ela é tão certa que a gente, ninguém tem dúvida, ninguém tem a certeza do como será exatamente do lado de lá. Mas ninguém tem dúvida que é a vida do lado de lá, que nós vamos para a eternidade. Né? Faz Sim. certo aqui. Sim. Né? Então, não sabemos com detalhes. Cada um vai falar uma coisa, cada um vai justificar uma coisa, cada um vai ter. Não, lá é assim, tem as ruas de ouro, lá tem. Eu acho que isso é para Deus, né? Importante é a gente fazer o que ele nos ensinou aqui. Sim. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E nós vamos chegar lá.
Né? Eu É isso sou que nós o temos. caminho, eu sou a verdade, E a eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai Se a não não ser for por mim. Por mim. por Cristo Por Deus. Jesus. Jesus. Márcio, gratidão. Eu, antes de terminar, eu não posso, em hipótese alguma, esqueci de mencionar o nome da pessoa que está comigo, né? Vamos fazer 25 anos esse ano. Uau, Darlene Tavares, parabéns. Pedro Nunes, um abraço para minha princesa. Parte da minha família que está em Tocantins, né? Família Nunes Pereira, é uma família No grande. Gurupi. Em Gurupi, estado de Tocantins. Um abraço aos seus familiares, à sua esposa, parabéns pelos 25 anos, que se multiplique muitas vezes e que você continue, Zé Carlos, de coração, com o teu programa de propósito e também com a tua vida reta, que eu te conheço, e com com os passos que você vem dando na direção dessa que a gente conversou o tempo todo, e possa cada vez mais ajudar e inspirar pessoas, né? E trazer outras pessoas aqui Sim, traremos. muito mais capacitadas que eu. Também não sou nenhum líder religioso, nenhum Cada um com estudioso. seu valor. Sou nada disso. Estou aqui para parceiro. contribuir um pouquinho com a minha história, com o meu testemunho Sim, e com a minha vida. E é sempre um prazer realmente estar aqui com você. ok. É isso daí. Queremos agradecer o pessoal lá do outro lado. Júnior, Marcelo Ramos. Pessoal, um abraço, obrigado. Até o próximo. Beleza? Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.